Desde ontem você está acompanhando ao vivo aqui no nosso jornal Multiplataforma, o pessoal debatendo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Desde ontem, mas já pararam? Não sei, dá uma olhadinha. Dizer que se o Congresso votar, estará afrontando o Supremo Tribunal Federal. E quando o Supremo legisla, não está afrontando o Poder Legislativo? Então, senhor presidente, é realmente de chamar a atenção, de ver figuras que também no Supremo gostam muito de holofotes. Gostou muito do exibicionismo. Olha lá, foi ele que falou que tem figura no Supremo e gosta de holofote. Um pouco mais cedo, a Mari separou aqui para gente alguns discursos onde foi possível notar que a sessão seria um pouquinho, vamos dizer, um pouquinho acalorada. Vamos lá. E nós estamos aqui de novo, depois da manifestação do Supremo, e vem uma interpretação dessa. E somos nós que queremos cobrir bandidos? Sérgio Moro já estava aí, senhor presidente, quando nós tivemos aquele fato e que não vimos uma punição, que foram malas de dinheiro viajando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Nós não vimos, mas não vimos punição no helicóptero cheio de drogas, senhor presidente. Nós não vimos punição, porque Queiroz continua nomeando, e no governo. Nós não vimos punição do avião governamental que tinha drogas, senhor presidente. Com que moral nós vamos chegar aqui para dizer que o outro lado, que é contra esse casuísmo, é o lado que quer proteger marginal? Bom, a bancada do PT está representada aqui pela deputada, mas a deputada Maria do Rosário, que também é do mesmo partido, ela foi um pouco mais enfática quando ela ocupou a tribuna hoje à tarde. Dá uma olhadinha. Sim, vossas excelências fazem isso quando fizeram e quando fazem contra o Lula. Ou não é uma perseguição? 580 dias preso. Quem devolve ao Lula indivíduo, ao presidente Lula, ser humano, quem devolve um dia que ele não esteve com seu neto, o que faleceu, os demais? Quem devolve uma hora de liberdade a um cidadão quando o Estado lhe retirou a liberdade sem razões? Este momento aqui não é sobre, senhores e senhoras, a impunidade dos culpados. É sobre a liberdade de quem é inocente e sobre a liberdade de quem o Estado persegue quando tem um lunático na presidência da República. Bom, mas o outro lado também falou. A deputada Joyce Hasselmann, por exemplo, veio falando logo em seguida, né, e não perdeu tempo de responder o que ela acabou de ouvir. Eu vejo alguns discursos aqui de deputados indignados dizendo: mas quem vai devolver dias que foram tomados pela prisão, por exemplo, ao ex-presidente Lula? E eu pergunto, quem vai devolver justiça às vítimas de todos aqueles que cometeram crimes ou violentos ou de corrupção? Quem vai devolver a justiça aos brasileiros que foram lesados, roubados, achincalhados, destruídos por aqueles que tinham caneta e colarinho branco? Quem vai devolver a estes brasileiros de bem que trabalharam para sustentar esse país gigante, uma máquina paquidérmica e, lamentavelmente, muitos corruptos? Quem vai devolver justiça a essas famílias? É um cravo, outra na ferradura. Como vocês viram aí, o clima já estava esquentando, mas pegou fogo mesmo com o deputado, delegado Valdir, que é do PSL, teve seu discurso interrompido pelo deputado Célio Moura, que é do PT. Um minuto, por favor. Deputado, era só para perguntar ao senhor se o senhor já visitou o seu assessor que foi preso por roubo de carga lá em Goiânia, se o senhor foi visitar na cadeia, se ele já foi condenado, se ele está preso, está solto. Não, ele não é amigo do Lula, né? Se ele fosse amigo do Lula, aquele bandido que saiu agora das grades, ele é amigo do Lula. Ele não é filiado ao PT.
Né, deputado? Eu te dei a parte, mas você, parlamentar, você é um lixo. Você é um lixo porque você ataca a honra das pessoas sem conhecer. Não tem parlamentar preso, não, rapaz. Não tem parlamentar preso. Presidente, ele pode falar? Parlamentar preso, ele pode não, falar? rapaz. Você fica falando aí de Educação, moral. faltou- Seu assessor foi preso roubando carga em Goiânia, rapaz. Faltou apanhar da mãe, né, quando era criança. Faltou educação. Nossa, deputado, você não teve pai nem mãe, não? Só podia ser filiado ao PT mesmo. Nossa, mãe, o negócio ficou sério. Bom, o deputado Rogério Correia do PT decidiu deixar claro, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, primeiro, prisão em primeira e segunda instância, e que isso não teria necessariamente a ver com combate à corrupção, mas é melhor ele falar. Vamos lá. Por que existe impunidade no Brasil? Por vários motivos. O deputado Sola citou, por exemplo, impunidade a políticos. Citou alguns. Para mim é estranho como que o deputado Aécio Neves, que eu conheço há muito em Minas Gerais, continua sem ter o seu julgamento, sem encerrá-lo, sem ser punido, depois de dizer que podia até matar o primo para que ele não delatasse, numa conversa com a JBS. Nós vimos outros com malas de dinheiro e apartamentos de dinheiro que também continuam liberados. Estranho, né? Por que essa impunidade? Não tem nada a ver com a segunda instância, porque se quer chegar a ser julgado. O ministro Onyx Lorenzoni foi perdoado por Moro, mesmo dizendo e confessando que fez caixa 2, crime. Continua livre, leve e solto. Se nós formos pensar em Serra, em Alckmin, já falei de Aécio, que tem contas na Suíça, certamente eles deveriam estar punidos. Isso é impunidade, que está acontecendo realmente no meio político. Mas é preciso saber e ver que existe quem julga que pode ser amigo destes. Por exemplo, o juiz ou ex-juiz Sérgio Moro, que é amigo do Aécio, que é amigo do Serra, do Alckmin, do Onyx Lorenzoni, mas é inimigo, confesso, do Lula. Então isso dá também o grau de perseguição, impunidade a uns e perseguição a outros. Então este é um debate. Bom, como o deputado que estava separando uma questão de outra questão, os casos dos rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho, lembra, da Vale, entraram também como no discurso dizendo o seguinte: esse pessoal também, até agora, não aconteceu nada com eles. Tem outros fatores de impunidade. A Vale, que eu fiz questão de ser relator no caso de Mariana e Brumadinho. Há 4 anos a Vale não foi punida por 20 mortes e mais um rio que chegou ao mar, que é o Rio Doce, praticamente devastado. Ninguém está preso da Vale. E não terminou sequer a segunda instância e eles já foram absolvidos. Isso é impunidade da Vale. E agora em Brumadinho ninguém foi preso, foram presos por um pequeno período de prisão preventiva e logo liberados por bons advogados da Vale e outras influências. Isso tudo é impunidade, não tem a ver com a segunda instância. Bom, isso tudo aconteceu durante a tarde. Agora continua o deputado Rubens Bueno, que é, logicamente, apoiador do governo, descendo a lenha na oposição. Você viu a oposição descendo a lenha no governo. Agora tem a... Vamos ver o outro lado. Se é um compromisso maior, esse compromisso da seriedade da campanha e do voto, que nos deu o quê? Uma procuração para cumprir com aquilo que nós prometemos. Então é do nosso dever, é nosso compromisso, é sobretudo aquilo que nós sempre sonhamos, de sempre lutar contra a corrupção, seja onde for. Nós já caçamos aqui um presidente da República em setembro de 92, corrupção. Junto dele veio o presidente da Câmara, os anões do orçamento, corrupção. E caçamos. Enfrentamos e caçamos. Vieram outros depois. O presidente da Câmara, de novo, foi suspenso o mandato. Caçamos em plenário. Foi preso depois. Um governo que não se compactuava com aquilo que havia de sério. Se entregou a um grande jogo de desmando, de falcatrua, de assalto ao poder público, como aconteceu no governo do PT passado.
A gravidade chegou ao ponto de ter que afastar a presidente da República. E os outros estavam sendo processados e condenados, estavam segurando, como seguraram a eleição de 2010. Bom, está aí, portanto, Enganando a agora o outro população. lado, que é o pessoal defendendo o governo e descendo a lenha na oposição. Antes você ouviu um lado, ouviu outro lado, depois ouviu outro lado, e daí para frente você faz a sua avaliação.